Sabe aquela pergunta que parece super complexa? O que é que uma sinfonia, uma pintura e um poema épico têm em comum? Pois é, parece que não tem nada a ver, né? Mas olha que incrível! Há mais de 2000 anos, Aristóteles veio com uma resposta que é surpreendentemente simples. E é essa resposta que a gente vai desvendar hoje. Pensa bem comigo. Qual é a conexão real entre ouvir uma música que te arrepia, assistir a um espetáculo de dança ou mergulhar num poema gigantesco? São experiências totalmente diferentes, certo? Mas Aristóteles, lá na sua Poética, encontrou um fio condutor que amarra tudo isso. E é esse o mistério que a gente vai resolver. Então, qual é a grande sacada de Aristóteles? Antes de pensar em beleza, emoção ou em técnica, esquece tudo isso por um instante. Para ele, o verdadeiro segredo que une todas as formas de arte está em um único e poderosíssimo conceito. E a resposta é imitação. Ou, para usar o termo chique que os gregos usavam, mimesis. A ideia de Aristóteles é que toda arte, no fundo, é uma imitação. Um músico não está só combinando notas, ele está imitando sentimentos. Um dramaturgo não está só escrevendo diálogos, ele está imitando as ações e os conflitos da vida humana. É isso. Essa é a base de tudo. Ok, beleza. Se tudo é imitação, por que uma música soa tão diferente de um poema? Aí que tá. A resposta de Aristóteles para isso também é bem direta. Cada arte simplesmente usa ferramentas diferentes para fazer a sua imitação da realidade. Vamos dar uma olhada em que ferramentas são essas. Aristóteles basicamente nos entrega uma caixa de ferramentas com 3 itens principais: o ritmo, a harmonia e a linguagem. O jeito que o artista vai usar e combinar essas ferramentas é o que vai definir se o resultado vai ser uma música, uma dança ou um poema. E olha só como isso funciona na prática. A música, por exemplo, pega o ritmo e a harmonia para imitar e provocar emoções da gente. Já a dança usa só o ritmo, que é expresso ali nos gestos do corpo, para contar uma história ou imitar uma ação. E aí tem umas formas mais complexas, como a tal da poesia ditirâmbica, que era um tipo de hino cantado que metia tudo no mesmo pacote: ritmo, harmonia e linguagem. Mas e a poesia que usa só a linguagem, hein? Aqui a coisa fica interessante, porque Aristóteles se deparou com um problema, uma confusão bem comum na época dele, que no final das contas ajuda a gente a entender perfeitamente o ponto de vista dele. Pois é, parece estranho, mas no tempo de Aristóteles não existia um nome específico para a arte que usa apenas palavras. O pessoal ficava tão focado na forma, sabe? Na métrica dos versos, naquela estrutura rítmica, que acabava esquecendo do mais importante: o que aquela arte estava de fato fazendo. E aqui está o pulo do gato. A galera achava que qualquer texto que tivesse um ritmo, uma métrica, já era poesia. E Aristóteles chegou e disse: opa, peraí, não. O metro é só a ferramenta. O que realmente define a poesia é a imitação. Não interessa se está em verso ou em prosa. A pergunta é: aquilo está imitando a vida, as paixões, as ações humanas? Se sim, é poesia. E para provar o ponto dele de um jeito que ninguém pudesse discordar, Aristóteles usou uma comparação simplesmente genial. Ele pegou 2 figuras históricas que, por coincidência, escreviam em verso, mas com objetivos completamente diferentes. De um lado, a gente tem Homero, o autor da Ilíada. Do outro, Empédocles, um filósofo, um cientista da natureza. E aí? Os dois usavam o método para escrever. Mas o que eles faziam com esses versos? Homero imitava as ações heróicas, as paixões, o caráter dos seus personagens. Já o Empédocles, ele descrevia a natureza. Era um tratado de física em forma de verso. Para Aristóteles, a conclusão era óbvia. Homero é um poeta, porque ele imita. Empédocles é um fisiólogo, um cientista, porque ele descreve. Nas palavras do próprio Aristóteles, nada há de comum entre Homero e Empédocles, a não ser a metrificação. Ou seja, a única coisa que eles tinham em comum era a ferramenta. A essência, a intenção, era outra história. A arte não é sobre a forma, e sim sobre a sua função de imitar. Então vamos amarrar o raciocínio de Aristóteles em 3 passos bem simples. Primeiro, a base de toda a arte é a imitação. Segundo, para fazer essa imitação, a arte usa ferramentas como ritmo, harmonia e linguagem. E terceiro, que talvez seja o mais importante, a gente não pode confundir a ferramenta, como a métrica, com o verdadeiro propósito da arte, que é a imitação em si. Isso tudo nos traz para uma reflexão final bem interessante. E se Aristóteles estivesse vivo hoje? Como será que ele classificaria o cinema, que usa ritmo, harmonia, linguagem e imagem para imitar a realidade de um jeito tão poderoso? E os
videogames, que não só imitam, mas nos colocam dentro da imitação. É incrível pensar como a teoria de Aristóteles, com mais de 2000 anos, ainda nos faz quebrar a cabeça sobre o que é arte hoje.